Saiba Mais Português. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início aí a mais uma aula de língua portuguesa, né? Gramática, a nossa querida gramática. Hoje o tema é morfologia, isso a gente vai ver a primeira parte de morfologia. Então, a primeira parte de morfologia refere-se à estrutura e formação das palavras, né? Então, a gente vê cachorro, cachorra, cachorrinha, cachorrinhos. Isso tudo é para mostrar para vocês como as palavras são construídas. Nós somos homens, ok? E o homem, ele é o inventor nato de palavras. Praticamente inventamos palavras todos os dias. A essas novas palavras nós chamamos de neologismos, que são palavras novas criadas, né? E quando criamos palavras, mesmo sem perceber, nós utilizamos aí de vários processos de formação de palavras que vamos estudar aqui hoje, como justaposição, aglutinação, derivação imprópria, prefixação, sufixação e etc. Ok? Em palavras como cybercafé, internauta, plugar, que são palavras do universo da informática, e a palavra refri, por exemplo, que vem de refrigerante, são palavras que foram criadas, são palavras novas que hoje fazem parte do nosso léxico. Então, é assim que a gente vai criando palavras, né? Utilizando derivação imprópria, né? Utilizando hibridismo, onomatopeias e etc. Tranquilo? Então, vamos dar início à nossa aula. As palavras elas são formadas por morfemas. Os morfemas são unidades mínimas, pequenas, de caráter significativos, ou seja, eles vão ter sentidos próprios. Você lembra daquele processinho que a gente aprendeu numa aula anterior sobre divisão silábica? Pois é, esse processo pelo qual a gente divide as palavras em elementos mórficos, nós chamamos de análise mórfica. Se lembra que nessa parte também a gente viu que existem palavras que não podem ser divididas, né? Que nós chamamos de palavras indivisíveis, como a gente tem os exemplos aí, sol, mar e luz. Né? São palavras que não podem sofrer divisão dos seus morfemas. Então, tranquilo até aí sobre o morfema? Ótimo. São unidades mínimas de caráter significativos, não é? Nós temos radical aí que ele é a base do significado, né? Ou melhor, ele é a base da palavra. Nós temos radical aí que é a base da palavra, ou seja, a base do significado das palavras. E por isso ele é o elemento comum a palavras da mesma família. Então, nós temos aí ferro, ferreiro, ferragem, pedra, pedreiro, pedrinha, né? Nós temos fer e pedra, que são aí os radicais das palavras, ok? Que vão dar base aí para a construção das palavras, para dar base aí para a construção dos sentidos. A essas palavras com o mesmo radical, nós chamamos de famílias etimológicas ou de palavras cognatas, ok? Então, nós temos aí agrário, agricultor, agrícola, que vem do radical agri, que significa campo. Nós temos acéfalo, bicéfalo e encéfalo, que vem do radical céfalo, que significa cabeça. Nós também temos como elementos mórficos aí as desinências. As desinências, elas assinalam as flexões gramaticais. Então, elas podem ser nominais ou verbais. Elas são nominais quando elas vão indicar gênero e número, como a gente pode ver nas palavras alunas e meninos. Nós temos a letra A, que é uma desinência nominal de gênero, e O também, que é uma desinência de gênero, né? Desinência nominal de gênero, e o S aí, de alunas e de meninos, que é uma desinência nominal de número, porque indica plural. Verbais. Elas podem ser verbais quando indicam tempo e modo, ok? Então, cantávamos, partissem. Em vá e si, nós temos aí a desinência de modo, né? A desinência verbal de modo. Em palavras como livro, sapato, caneta e mesa, as vogais O e A finais não são desinências nominais, elas são vogais temáticas, porque elas não vão se opor a um gênero, ou a um número, ou a um tempo, ou a um modo,
Por exemplo, as palavras livro, sapato, caneta e mesa não vão se opor aí a livra, a sapata, a caneto e a meso, né? Elas são palavras de sentido único, elas não possuem essa oposição aí de gênero né, de gênero em si. Como na palavra menina e menino, por exemplo, né? Na palavra menino e menina nós temos a oposição do feminino para o masculino, né? Aluna, aluno, também nós temos a oposição do masculino. Em palavras como pires, lápis, ônibus, esse S aí também não é uma desinência verbal, porque ele também não está indicando aí a oposição com o singular. Mas em meninos e alunos, né, ele se opõe aí a menino e aluno, né? Então nós temos aí a oposição de singular e plural. Então nesse caso o S é sim, né, uma desinência nominal. O outro elemento mórfico é a vogal temática, tá? Essa vogal temática, ela vai funcionar aí como uma facilitadora no processo para receber as desinências. Então, ela prepara o radical para que ele possa ir a receber as desinências. Então, nós temos aí cantava, vendeira, partisse, luzes, mares, né? E todas essas palavras, e todas essas vogais em destaque, né? A, I, são vogais temáticas preparando o radical para receber as desinências VA, RA, SI e S. A vogal temática também vai indicar a conjugação verbal dos verbos, ok? Então, cantar, vogal temática A, indica a primeira conjugação verbal. Vender, vogal temática E, vai indicar a segunda conjugação verbal. Partir, vogal temática I, vai indicar a terceira conjugação verbal. Só lembrando, não trouxe aqui, mas o radical já acrescido de vogal temática, ele é chamado de tema. Então, tema é o radical pronto para receber as desinências. Vou dar exemplo para vocês. Cantava, vendeira, partisse, né? Já nós vemos aí em canta, vende e partir, o radical já com a vogal temática, ou seja, ele já pronto para receber aí as desinências. O outro processo, os outros elementos mórficos são os afixos. Eles vão se agregar, eles vão somar aí ao radical para formar novas palavras. E eles podem ser divididos em prefixos e sufixos. Eles são prefixos quando vêm antes do radical, como a gente pode ver em desleal e refazer, né? Nós temos des, o prefixo de leal, e re, o prefixo de fazer. E os sufixos são aqueles que vêm depois do radical. A gente percebe aí na palavra felizmente. O mente aí é o sufixo, e o ismo, né, de realismo, também é um sufixo. E eu trouxe uma observação para vocês, que os prefixos eles podem se juntar a uma base formada já por prefixo radical, como a gente pode ver em redescobrir. Nós temos des, que é um prefixo, e temos re, que também é um prefixo. Então, redescobrir é um prefixo que já se juntou a uma formação já com o prefixo anteriormente. As vogais e consoantes de ligação. Qual é a função delas na língua? Elas são totalmente desprovidas de significação, tá? Sua única função na língua, digamos assim, é de ligação mesmo, né? Por isso que são chamadas de vogais e consoantes de ligação. Elas vão funcionar como formadoras, facilitadoras e possibilitadoras aí da pronúncia de algumas palavras da língua portuguesa. Então, por exemplo, gasômetro, parisiense, nós temos aí as vogais de ligação o e i. Cafeteira, paulada, nós temos aí o T e o L, que são as consoantes de ligação. E aí, nós temos, né, os radicais e os prefixos, que podem ser gregos ou latinos. Nós temos de outras origens também, mas a nossa língua é formada principalmente por essas duas origens, grega e latina.
Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos aí de radicais de origem grega, tá? Não vou ler todos com vocês porque são muitos mesmo. Eu trouxe mais para título de conhecimento. Então, nós temos acro, alto, elevado, que significa que significa alto, elevado, que origina palavras aí como agrofobia, acrobata, aero, que significa que origina palavras como aerofagia, aeronáutica, agogo, que significa aquilo que conduz, né? Então, pedagogo, demagogo são palavras formadas por esse radical de origem grega, né? Agro, que significa campo, que é formar palavras como agronomia, agrovila, e assim por diante. Nós temos aqui mais radicais que eu trouxe para vocês, como eu falei, né? A título de conhecimento, são muitos diversos. Eu trouxe os principais radicais gramaticais para vocês. Alguns ficaram até atrás aí do vídeo, né? Do meu vídeo, da minha imagem. Mas eu acho que dá para entender um pouquinho, né? Mas aqui flebo, que significa veia, que forma palavras como flebite, flebotomia, fobia, né? Medo ou aversão, que vai criar palavras como nossofobia, hidrofobia, né? Fone, que significa som, voz, vai criar palavras como fonética, que a gente estudou, né, no módulo anterior. Telefônico, que a gente usa muito. Hélio, que significa sol, que vai criar aí palavras como heliocêntrico, heliografia, grafia, que significa escrita, que vai criar palavras como ortografia, que a gente também viu no outro módulo. Higro, que significa úmido, que vai criar palavras como higrômetro, higrometria. Hipno, que significa sono, que vai criar palavras como hipnose, hipnotismo, né? Macro, né? Que significa grande, longo, que vai criar palavras como magrocéfalo, macrobiologia, macrobiótica, desculpa, que é quase a mesma coisa de megalo, né, que é grande, que cria palavras como megalomania, megalope, noso, que significa doença, né, que vai criar palavras como nosologia, nosocômico, odonto, que vai criar a palavra dente, né, que vai criar palavras como odontologia, periodontia, oftalmo, que significa olho, né, vai criar palavras como oftalmologia, exoftalmia. São muitos exemplos, né? São muitos exemplos que são importantes ter em consulta. A gente sempre tem que estar consultando aí esses radicais para que a gente possa entender a base aí da nossa língua, né? Aqui eu trouxe para vocês também alguns exemplos dos radicais de origem latina. Agri significa campo, que cria palavras como agricultor, agrícola. Arbore, que significa árvore, que vai criar palavras como arborizar, arborícola. Ambi, que significa ambos, duplicidade, que vai criar palavras como ambiestro, ambíguo. Ave, de ave, vai criar palavras como avicultura, avícola. Cola, aquele que cultiva ou habita, né? Vinícola, agrícola. Cruze, que significa cruz, né? Que vai criar palavras como crucifixos, crucificar. Fide, né? Que tem como sentido aí a fé, significa fé, que vai criar palavras como fidedigno, fidelidade. Frater, que significa irmão, né? Que vai criar palavras como fraterno, fratricídio. Nós temos multi, né, que significa muito, que vai criar palavras como multinacional, multilateral, multimodalidade. Pluve, que significa chuva, que vai criar palavras como pluvial, pluviômetro. Tri, que significa três, que vai criar palavras como tricolor, triângulo.
umbra, que significa sombra, que vai criar palavras como penumbra e umbroso. Então, esses são exemplos aí de radicais, tanto gregos e latinos, que eu trouxe para que vocês pudessem ter um contato com essa parte da nossa formação da palavra, para vocês entenderem como é que de onde vem a nossa língua, como ela é criada, de onde ela se originou, né? Então, não é só latina, também tem aí a contribuição dos gregos no nosso idioma. Nós temos aí os processos de prefixo. Eu trouxe alguns exemplos de prefixos para vocês também, ok? Então, prefixo e sufixo, né, são os morfemas da língua portuguesa. Como a gente viu, né, são os afixos. E eles são utilizados com os radicais para formar novas palavras, ok? E que essas palavras passam a ter um novo significado também. Então, o prefixo, como eu falei, ele é colocado, ele vem antes do radical, o sufixo vem depois do radical, né? Como a gente pode ver nos exemplos aí, contradizer, né? Contra é prefixo, antivírus é prefixo, hipertensão, IP é prefixo, decrescer, EC é sufixo, trovejar, EJA é sufixo, pugilismo, ismo é um sufixo também. Então, nós vemos aí que o prefixo, vou até ler aqui com vocês, é um tipo de morfema e afixo que forma uma palavra através de um determinado radical. Ele é adicionado na frente do radical, formando uma nova palavra que pode ter um significado diferente, mas continua mantendo a mesma classe gramatical. Então, os prefixos da língua portuguesa são de origem latina ou grega, na sua maioria, né? Como vocês podem ver na lista a seguir, ok? Nós temos aqui a lista de principais afixos, que eu trouxe alguns exemplinhos para vocês, porque realmente a lista é enorme, né, de prefixos gregos e latinos. Então, nós temos aqui né, afastamento, abdicar, ambi, duplicação, ambiestro, anterioridade, antepor, bem, significa bem, bem-tido, beneficente, bis, dois, biênio, que significa, né, que forma palavras como biênio, bisneto, contra, que significa oposição, que vai criar palavras como a palavra como contradizer, né? E assim por diante, né? Nós temos anti, que significa oposição, antipatia, acer, né? Significa superioridade, acerbismo, dis, que significa dificuldade, então dispneia, por exemplo, cria palavras como dispneia, por exemplo. E os sufixos, né? Também é um tipo de afixo, né? Também é um tipo de morfema que tem significado próprio, assim como o prefixo, né? E vai formar palavras através de um determinado radical. Ele é adicionado no final do radical, né, da palavra, no final, formando uma nova palavra, que também vai ter um significado diferente, né? Ou um novo significado. E também pode fazer com que esse radical se altere aí, tenha alteração da classe gramatical também. E eles podem ser classificados em nominais, verbais e adverbiais. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Os sufixos nominais, eles podem ser aumentativos, como ão, aço, alhão, arel, né? Paredão, ricaço, grandalhão, polvarel. Sufixos diminutivos, eles podem ser diminutivos, como o inho, o famoso inho, né? Pedrinho, o zinho, né? Que é de avôzinho, acho de riacho, ixo de barbicha, né? São sufixos nominais também, né? Do de causador, tó, tradutor, né? Tô, tradutor, sou, professor, eiro, padeiro, ista, né, de dentista, dade, credibilidade, paciência. Então, eles são formadores aí de substantivos e adjetivos, né? Ia, geometria, ao, cafezal, as, sagaz, ento, ciumento, lento, sonolento, into, faminto, ável, amável, ível, audível, né? Adjetivos aí
Cada um vai ter um significado, né? Natureza, de origem, que tem qualidade de algo, possibilidade, tendência, significação, resultado de ação, como lado, cabeçada, agem, aprendizagem, ânsia, esperança, ok? Passando bem rápido por essa parte aqui, porque é mais uma questão de consulta mesmo, né? Falar cada um deles ocuparia muito tempo. É mais a título de conhecimento de vocês, para que vocês saibam o que estudar na gramática, tá bom? A gente tem que ter conhecimento desses prefixos, desses sufixos, dos radicais, para a gente entender como é que funciona. E cai muito em prova também, né? Então, é bom ter uma base de como consultar aí a gramática, é o que eu trouxe para. E o sufixo verbal, né? Ele também se junta aí ao radical e ele já costuma transformar, né, a palavra em verbo. Então, são sufixos EA, que vão criar palavras como folhear, espernear, ele significa, né, ação que se repete. E K, beber e K, que indica uma ação diminutiva que se repete. Né? E C, amanhecer, anoitecer, que indica uma ação que principia, né? Que principia. E o sufixo adverbial é aquele mais fácil que tem. Lembrou de mente? Pois é. Então, ele é único e formado pelo sufixo mente. Então, calmamente, agitadamente, tranquilamente, agigamente, possivelmente, indeterminadamente, realmente, ok? E vamos para a formação das palavras. As palavras elas podem ser construídas por vários processos. A gente já viu um que são os afixos, né? Que vão construindo aí as palavras por meio da agregação, da soma de prefixos ou sufixos, né? Então, mais um processo de formação de palavras. A gente pode observar que no português existem as palavras primitivas, as derivadas, as simples e compostas. A gente está vendo isso até agora, desde que a gente começou a nossa aula, né? E vamos entender cada uma delas. As palavras primitivas são aquelas que não vêm de nenhuma outra. Elas são originárias de si próprias, elas são a própria origem, né? Como casa, flor, pedra. E as palavras derivadas são aquelas que vêm de outras palavras, né? Como casebre, que vem de casa, floreira, que vem de flor, pedreiro, que vem de pedra, né? As palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. Então, alto, cavalo, tempo possui apenas um radical. E as palavras compostas são aquelas que possuem dois ou mais radicais, né? Então, como cavalo marinho, passatempo, planalto, são exemplos aí de palavras compostas. Os principais processos de formação das palavras são, né, de composição, o primeiro, e o processo de composição a gente chama de composição de justaposição e composição de aglutinação, por aglutinação, né? O processo de composição por justaposição significa, são aqueles que, na verdade, há junção de radicais, mas sem sofrer alteração fonética, ok? Como couve-flor, salário e família, girassol, passatempo. A gente pode observar, por exemplo, na palavra girassol. Apesar dela ter ganhado um S a mais, as palavras não perderam a fonética, conservaram, preservaram o mesmo som. Né? Então, nós temos gira mais sol, girassol, ou seja, percebeu aí que, apesar de somá-las, de agregá-las uma a outra, a gente percebeu que elas não sofreram nenhuma alteração do som, né? Então não teve nenhuma alteração fonética, assim como passatempo, que significa passa e tempo. A aglutinação é quando os radicais se juntam, ok? Mas há alteração fonética, há alteração dos sons, como a gente pode observar em aguardente, que vem de água mais ardente, né? Fidalgo, que significa filho de algo. Planalto, significa plano mais alto, então a gente percebe que há perda aí de fonemas, né, de sons, para se formar algumas palavras. Então, há alteração aí dos sons, né, a alteração fonética das palavras. O outro processo
de formação de palavras é o de derivação por acréscimo de prefixos. Então, de afixos. Então, a gente já viu o que é afixo, né? Prefixos e sufixos. E existem esses afixos formam 3 processos de formação de palavras, que é o prefixal, ou prefixação, que é o acréscimo de prefixo, como a gente vê em desleal e refazer. O sufixal ou sufixação, que é o acréscimo de sufixo, de felizmente, lealdade, por exemplo. E parasintética, que é o acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente, né? Como entardecer e entristecer. Para que haja parassíntese, é necessário que o prefixo e o sufixo sejam agregados simultaneamente, ok? Como é que isso funciona, professora? Eu sei, é meio complicado, mas é fácil de entender. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a palavra infelizmente. A palavra infelizmente, ela sofre o processo de prefixação e sufixação, mas ela não sofre o processo de parassíntese. Por quê? Porque ela consegue existir de forma autônoma. Se a gente prestar atenção, a palavra infeliz existe, que é por prefixação. Felizmente também existe, que é por sufixação. Mas a palavra entristecer, por exemplo, não existe em triste e nem existe tristecer. Então, a gente observa que tanto o prefixo como o sufixo dessa palavra foram agregados simultaneamente, ok? Então, ele sofreu o processo de processo de parassíntese. Enquanto, infelizmente, não, porque, infelizmente, ela existe por conta própria, ok? Enquanto entristecer, não, ele não existe de uma outra forma, né? Em triste não existe, tristecer também não existe. Outras formas de criação de palavras, de formação de palavras, são as derivações, tanto regressiva quanto imprópria. As regressivas são aquelas que vão indicar uma redução da palavra primitiva, mas sem o uso de afixos sem o uso de afixos, ok? Então, por exemplo, no verbo, e geralmente não, né? A derivação regressiva é quando um verbo é transformado em substantivo, pelo processo de redução de sons. Então, nós temos, por exemplo, o verbo caçar. Caçar cria o substantivo caça. Percebe-se aí que tem uma perda aí de fonema. Castigar cria o substantivo castigo. Combater cria o substantivo combate. Pescar cria o substantivo pesca. A gente fica com a dica do filólogo Mário Barreto, citada aí por Celso Cunha, na sua Gramática do Português Contemporâneo, no qual ele fala que se o substantivo indicar ação, ele é derivado de um verbo. Mas se o substantivo indicar um objeto ou uma substância, ele é a palavra primitiva e o verbo é derivado dele. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra âncora, ela é um objeto. Diferente de caça, castigo, combate, pesca, que indicam ação, né? Âncora, ela indica que é um objeto. Então, o verbo ancorar é um verbo que vai derivar de âncora, porque âncora é um substantivo, é uma palavra primitiva. Então, para a gente saber se o substantivo é a palavra primitiva ou se ele é a palavra derivada, basta observar a ação do verbo. Se ele é um verbo de ação, ele é um substantivo, ele é uma palavra derivada. Se ele indica objeto ou substância, ele é aí o que nós chamamos de palavra primitiva. Tranquilo? Aí nós temos a derivação imprópria, que é quando a gente muda de categoria gramatical a palavra primitiva, sem alterar nada. Não tem nenhuma alteração. A única alteração que ela sofre mesmo é de classe gramatical, ok? Então, nós temos, por exemplo, aqui, tá? Faltou aqui fechar parêntese. Nossa, fugiu da cabeça. Então, jantar. Substantivo, né? Ele vai derivar aí do verbo jantar. Mulher-aranha é um adjetivo, né? Que vai derivar aí, aranha, né? Vai derivar do substantivo aranha.
Não entendi o porquê da briga, então o substantivo porquê deriva da conjunção porquê. Então, isso é derivação imprópria, ok? Quando uma palavra muda de classe gramatical sem sofrer alteração. Aí nós temos outros processos de formação de palavras, né? Nós temos a própria onomatopeia, que é a criação de sons ou reprodução ou ruídos, né? Então, tem fom-fom, tic-tac, zum-zum, toque-toque, né? E o próprio hibridismo, que é... Ai, fugiu. Sim. Que é a formação de palavras, né, de origens diferentes. Nós temos aí, por exemplo, aeroporto, que é formado por aero, que vem do grego, e porto, que vem do latim. Então, mostra justamente essa habilidade do ser humano de criar novas palavras, que a gente vem fazendo isso, ó, desde o início da língua, né? Das línguas, na verdade, né? Todas as línguas surgiram assim. A gente estuda Shakespeare, a gente percebe isso, né? Que ele contribuiu aí para o inglês moderno de hoje, porque ele criou muitas palavras novas, ele criou muitos neologismos que hoje já fazem parte do léxico do inglês. Então, mesmo aconteceu, algo parecido aconteceu com a gente foi criando palavras novas, e a gente está criando palavras novas, tanto que hoje já existem palavras novas no nosso português, como você, por exemplo, que vem de voz me, né? Então, alcômetro, que significa álcool, que vem do árabe. Eu falei que nem sempre, né? A maioria são gregas e latinas, mas também nós temos outras influências da nossa língua também, como o árabe, por exemplo, como o africano, né? O africanês. Então, nós temos álcool, árabe, metro, grego, sociologia, que vem do sócio-latim, logia, que vem do grego. E aí nós temos a abreviação, que consiste numa redução da palavra até um limite que não perca a compreensão do seu sentido, ok? Então, nós temos foto por fotografia, moto por motocicleta, pneu por pneumático. A gente percebe aí que as palavras pneu, moto, foto, não se perdeu o sentido. Eu peço desculpa porque ficou meio confuso, porque eu coloquei as abreviaturas primeiro e acabei não percebendo isso, mas FIS de física, M de metro, PAG ou P de página, são abreviaturas, coisas que a gente não pode confundir, abreviatura com abreviação. Abreviação, como eu falei, é a redução da palavra até ao mínimo significativo, ou seja, ao mínimo que não perca a compreensão do seu significado, como foto, moto, pneu. Mas a abreviatura é a representação de uma palavra por meio de algumas letras ou sílabas, ok? Como no caso de FIS, M, PAG e P são abreviaturas de física, de metro e de página. As abreviaturas também podem ser formadas por siglas, ok? Como IBGE, OAB, Embratur, né? Que, por exemplo, IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Embratur, que é a Empresa Brasileira de Turismo, tá? Então, essas palavras, essas siglas, né? Elas também são abreviaturas, uma forma de representação das palavras. Então, não é abreviação. São abreviação e abreviatura são conceitos distintos. Tranquilo? E vamos praticar, né? Eu trouxe prática pra gente, eu trouxe alguns 8 exercícios pra gente praticar tudo que a gente aprendeu até agora. Hoje a língua tá travando mais do que tudo, nunca vi. Então vamos praticar. A ponte alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese. Então vamos lá. Opção A. Para-pau, girassol, enfaixar. B. Pontapé, anoitecer, ajoelhar. C. Maldizer, petróleo, embora. D. Vai e vem, pontiagudo, enfurece. E. Penugem, plenúlio e despedaça. Então, qual é a alternativa
correta. Qual a alternativa que representa aí a justaposição, a aglutinação e a parassíntese? Se você respondeu a opção D, você acertou, tá? Nós temos aí vai e vem, que sofreu o processo de composição por justaposição, né? Que é quando dois radicais se unem sem sem alteração do som, vai e vem, né? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Pontiagudo, que sofreu o processo aí de composição por aglutinação, que é quando dois radicais se unem com alteração dos sons, né? Nós temos ponte e agudo, né? Há uma substituição do som do E pelo som do I, ponte, né? E agudo, ponte agudo. E nós temos enfurece, que sofreu o processo de parassíntese, porque não existe a palavra furece, né? Então, ela é uma parassíntese, ok? Então, assim, ocorre quando dois morfemas, quando o prefixo e o sufixo se unem de forma simultânea na palavra. A gente observar que não existe a palavra infure e também não existe a palavra furece, ok? Então, quando isso ocorre, a gente pode deduzir que houve um processo de parassíntese. Opção D, eu tinha esquecido de marcar, olha só, criatura. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em envelhecer, envergonhados, desapontado, cruelmente e infraestruturas. Se você respondeu a letra D, você acertou. Aqui o processo que ocorre é o processo de sufixação. Nós temos o feminismo, que é formado pelo sufixo nominal ismo, e nós temos cruelmente, que é formado pelo sufixo adverbial mente. Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita com a da esquerda. Derivação imprópria, alfabetização, prefixação, o feito, prefixação e sufixação, pontapé, sufixação incapaz, composição por justaposição, infelizmente. Então, qual é a ordem aí dessa relação desses conceitos? Vamos lá, se você respondeu a opção E, você acertou. Nós temos aí a alfabetização como sufixação, ok? É a sufixação formada pelo verbo alfabetizar mais o sufixo ação. Nós temos aí o feito como derivação imprópria, nós temos o feito como o verbo no particípio, e ao receber o artigo O se torna um substantivo. Nós temos aí pontapé, né, como uma composição por justaposição, porque são dois radicais formados ponta e pé, e que ao serem unidos não houve alteração fonética. E nós temos aí incapaz, que é uma prefixação, porque nós temos a palavra primitiva capaz, antecedida do prefixo in. E nós temos aí, infelizmente, né, que é uma prefixação e sufixação. Lembrando que não é uma parassíntese, porque existe a palavra infeliz, também existe a palavra felizmente, né? Então, é só um processo de prefixação e sufixação ocorrendo ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, nós temos o prefixo in e o sufixo mente. Eu aqui já respondi sem querer. Então, assinala a alternativa em que a palavra não é formada por derivação regressiva, né? Então, nós temos comuna, âncora, boteco, corte, agito. Então, né, como eu já mostrei aqui sem querer a resposta, a palavra que não sofre derivação regressiva é a palavra âncora, porque ela é um substantivo primitivo, ok? Então, ela vai formar o verbo ancorar. Então, se ela é um substantivo primitivo, não houve aí derivação regressiva. Lembrando aí que derivação regressiva é a palavra formada não por acréscimo de afixo, mas pela redução de fonemas. E se o tema denota ação, o substantivo é uma palavra derivada e o verbo é a palavra primitiva. Mas se a palavra, se o vocábulo, se o termo, né, de certa forma, é algum objeto ou uma substância, aí o substantivo é a palavra primitiva, no caso de âncora, que é um objeto, né, e o verbo passa a ser derivado. Então, ancorar passa a ser um verbo derivado.
As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por A. Derivação, B. Onomatopeia, C. Hibridismo, D. Composição ou E. Prefixação. Se você respondeu a opção D, você acertou. Tanto couve-flor, como planalto, como aguardente são formados pelo processo de composição, né? Couve-flor pelo processo de justaposição, planalto e aguardente pelo processo de aglutinação. Lembrando aí, né, que a composição por aglutinação é quando dois radicais se unem, sofrendo alteração. Lembrando que o processo de composição por aglutinação são quando dois radicais se unem, sofrendo alteração fonética, e o de justaposição é quando se une sem ter nenhuma alteração fonética. Então, nós temos aqui, em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação parasintética? Opção A, operaçãozinha. Opção B, conversinha. Opção C, principalmente. Opção D, assustadora. E opção E, obrigadinho. Então, se você respondeu a opção D, você acertou, né? Nós temos a palavra assustadora como a palavra que sofre derivação parasintética, ok? Lembrando que o processo de derivação parasintética é quando ocorre a união a agregação de prefixo e sufixo simultaneamente. Analise as afirmações e indique a alternativa correta. Opção 1. Primeiro, né? Marítimo, terreiro e âncora são formados pelo processo de derivação. Segundo, desconhecido, pessimismo e sociedade são formados pelo processo de derivação parasintética. Terceiro, trabalho, choro e carro são formados pelo processo de derivação regressiva. Quinto, infelizmente, alarme e indisposto são formados pelo processo de derivação sufixal. Quinto, refazer, desfazer e felizmente são formados pelo processo de derivação prefixal. Vamos para as opções. Alternativa A. Primeiro, segundo e quinto estão corretas. Alternativa B. Quarto e quinta estão corretas. Alternativa C. Apenas a alternativa terceira está correta. Alternativa D. Todas estão corretas e a alternativa E. Todas estão incorretas. Então, o que vocês acham? Acham ou não? Tenho certeza que vocês sabem a resposta. Isso mesmo, né? Se você respondeu a opção E, você acertou. Né? Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu mudei aqui sem querer e não dá para retornar. Então, vou fazer o comentário da questão mesmo sem ela estar no coisa aqui. O dedo nervoso acabou apertando antes do tempo. Né? Onde é que está o erro? Na questão 1, a palavra marítimo e território são formados pelo processo de derivação. A outra não. Na segunda questão, nenhuma das palavras é formada pelo processo de parassíntese, já que parassíntese é justamente o processo no qual ocorre aí, né, a agregação de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente, no caso, não ao mesmo tempo, simultaneamente. Terceiro, trabalho e choro são formados pelo processo de derivação regressiva, ok? Trabalho vem do verbo trabalhar e choro vem do verbo chorar. Na quarta, apenas infelizmente é formado pelo processo de derivação sufixal. E quinto, refazer e desfazer são formados pelo processo de prefixação. Então, essas são as respostas aí dessa questão. E vamos para a última questão. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Primeiro, a derivação imprópria ocorre quando uma palavra pertencente a uma determinada classe é utilizada como se fosse de outra classe gramatical. Segunda, o coelho verde saiu correndo. Apresenta uma derivação imprópria. Terceiro, o amanhecer de ontem foi magnífico. Apresenta uma derivação imprópria. A opção A, apenas
a primeira é correta. B, apenas segunda é correta. C, apenas primeira e segunda estão corretas. D, apenas primeira e terceira estão corretas. Opção E, todas as alternativas estão corretas. Então, se você respondeu a opção D, você acertou, né? Apenas a primeira e a terceira estão corretas. A alternativa segunda é a única incorreta porque o substantivo, uma vez que coelho, que é um substantivo, né, continua atuando como substantivo na frase, ok? Então, ele não está sofrendo derivação imprópria aí. E quanto à terceira, né, o amanhecer aí, ele é um verbo, mas neste caso, como ele está sendo acompanhado pelo artigo O, ele está se comportando como um substantivo. Então, ele sofreu derivação imprópria, por isso que está certo. Então, nós temos a dica do dia hoje, né? Falando aí de pronúncias, de aprender a formação de palavras, vamos entender aqui um contexto particular da nossa língua portuguesa. São as palavras corretas, idoneidade e espontaneidade, ok? Embora o povo goste muito de idoneidade e espontaneidade. Repare ainda nessas palavras com terminação semelhante: contemporaneidade, homogeneidade, heterogeneidade, instantaneidade e simultaneidade. Então, a pronúncia correta e a escrita também é idoneidade e espontaneidade, com I e não com A, ok? Então, essa era a aula de hoje, espero que tenham gostado. Lembrem-se aí de se inscreverem, deixarem o seu like, tá bom? Deixem seus comentários também, suas perguntas, suas dúvidas, seus elogios, até mesmo críticas, né? Pra gente sempre estar melhorando o nosso canal aí. E nos vemos na próxima. Beijos!